Fala galera fantástica, mais uma vez aqui com vocês para falar de Santos Futebol Clube, ao lado aqui do conselheiro do Santos, o Wagner Felipe Silva, o Vagnão. A gente já gravou um vídeo esses dias falando sobre as finanças do clube, poder de investimento do clube, pagamento de dívidas, essas coisas, para esclarecer alguns detalhes aí para o torcedor. E hoje eu vou entrar num assunto que está em moda no Brasil, pelo menos para 3, 4 equipes aqui no Brasil hoje, né? O assunto SAF é o grande tema, né, dos jornais, dos grandes veículos de comunicação para falar. Primeiro tem aí o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro, né, que dos times grandes aí foi o que deu o pontapé inicial esse ano. O Cruzeiro estava numa situação calamitosa, né, Wagner? Depois vem o Botafogo e agora o Vasco da Gama, que recentemente fechou com a 777, né, e parece que vai ter um investimento ali de até 700 milhões em 3 anos no Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que era uma equipe, um clube totalmente societário, igual o Santos, né? E que vinha com dificuldades aí, vem com dificuldades há muitos anos aí, não consegue se recuperar. E olha que o Vasco da Gama, quando tem jogos em São Januário, lota. Quando joga no Maracanã, torcida enche também. Fizeram um plano de sócio-torcedor aí que tiveram mais de 100 mil sócios, né, pagando aí um valor e tudo, e mesmo assim o Vasco não conseguiu, né, vendendo jogadores e tal, não conseguiu sair do abismo financeiro. Mas, Wagner, prazer ter você mais uma vez aqui para falar sobre isso aqui. Primeiro eu queria saber de você o que você acha desse assunto, SAF, e depois a gente entra um pouquinho no Santos para saber como que o Santos está tratando ou cuidando desse assunto, se está cuidando desse assunto, pensando nesse assunto na Vila Belmiro. Tudo bom com você, Wagner? Tudo bom, pessoal? Tudo bom aí? Vou tentar colocar da maneira mais didática possível para vocês aí, referente à SAF, para vocês terem um entendimento e o que está acontecendo no Santos, tá bom? Bom, Vamos lá. a SAF, ela ainda está numa posição em que os falidos entraram para a SAF, né? Que já não é o caso do Santos. O Santos precisa equacionar melhor as suas dívidas e tudo mais para poder, se o Conselho e a Assembleia Geral decidir isso, ir para a SAF, né? Porque isso aí, com certeza, não vai ser decidido pelos conselheiros. Ela deve ir para a Assembleia Geral e os sócios, sim, declararem que querem ir para a SAF. Ok? Agora, referente ao Santos, o nosso estatuto atual, no artigo 5º, parágrafo 3º e 4º, ele já fala sobre a participação societária no clube. Só que o clube detém 75% e só passa o interessado 25%. Certo? E o mais importante é já saber por que ir para a SAF, né? Por quê? Essa é a indicação. Por quê? Porque a SAF é melhor, né? Então, a gente tem que ver os dois sistemas que nós temos para a gente saber o que acontece num, na prática, e o que acontece outro na prática no Brasil. A gente tem aí as nossas cobaias, que é o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, né? Estão sendo a cobaia de todo mundo. Agora o Bahia também, Sim. o Grupo City deve comprar o Bahia. E a gente, enquanto estamos equacionando as nossas dívidas e equilibrando o clube, a gente vai vendo para ver se realmente é o melhor caminho. Mas por que ir para a SAF? Vamos colocar aqui. Hoje, com sem fins lucrativos, o que acontece? Quando sai uma gestão política e entra outra, a troca de cargos estratégicos dentro do clube. É uma nova política que pode ser do interesse do clube ou não. Então, a cada 3 anos, muda-se tudo, o que o outro fez, rasga, joga fora, porque eu vou fazer de outro jeito. Isso já não acontece numa SAF, porque vai ter uma pessoa no comando, um planejamento estratégico a longo prazo,
e ele vai seguir aquele planejamentinho certinho e tudo. Então, você tem continuidade dos processos, que no fins lucrativo não acontece. E em toda organização tem planejamento. O nosso estatuto é o planejamento em 3 anos. Você faz um planejamento estratégico para 3 anos. Não existe planejamento estratégico para 3 anos, né? De 1 a 3 anos é o planejamento a curto prazo. Isso é um pedaço do planejamento, né? De médio, de 4 para cima. E a longo prazo, acima de 5 anos, né? Ou mais. Então, a gente não tem um planejamento que dê sequência disso aí. Então, prejudica muito o clube, e nesses processos de vai e vem, prejudica em todas as coisas do clube, desde a base, receita e tudo mais, é prejudicada com isso. Por exemplo, toda essa equalização financeira que essa atual gestão está fazendo hoje, sanando isso, acertando aquilo outro tal, se em dezembro de 2023 entrar uma nova gestão, ela vier e quiser meter o pé pelas mãos, igual fizeram, pode acontecer tudo de novo e volta a estaca zero. Isso é um risco que a gente corre, né? A gente corre não, a gente está correndo. Está correndo, a gente está correndo. E pode acontecer, né? Porque dependendo do que acontecer nas eleições, dependendo de quem entrar aí, monta um time para ganhar um campeonato paulista, solta uns rojõezinhos ali, a torcida se acalma e aí vira, né, pagando aí depois técnico, aquela coisa, enfim, tudo que já foi feito até hoje, né? Não deu certo. Exatamente. Bom, e dentro do processo político, onde há envolvimento muito do sócio, do torcedor, do conselheiro, de influencer, tudo que envolve a política do clube faz com que as tomadas de decisões de quem está na gestão tenha uma pressão maior, tenha uma influência maior, e às vezes as decisões são tomadas não em cima da razão, em cima da emoção, né? E aí as decisões ficam prejudicadas e vai acontecer algumas coisas negativas que não vai satisfazer ao clube em si, e às vezes é só aquele momento do torcedor, né? Tem algum exemplo aí para gente ilustrar de alguma decisão que foi tomada assim na emoção e não na razão? Olha, tem várias, mas aí eu teria que envolver. Bom, eu vou falar sem exemplo. Uma pessoa que é super torcedora, fanática, louca, alucinada. Não vou dizer o nome dela, mas ela vai saber que é ela. Ela montou um timaço, foi lá, gastou os tubos, não quis saber, eu vou ser campeão. E no final, endividou o clube, gastou dinheiro que não era dele, entendeu? E não foi campeão, entendeu? Porque se ele fosse campeão e tudo que ele estava planejando com alto risco, é que nem na Bolsa de Valores, né? Você pôr todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, ele pôs o dinheiro todo na Bolsa de Valores, só que as ações não subiu, desceu. Depois ele foi ser campeão e tudo. Sem investimento nenhum, né? Sem investimento nenhum, praticamente. Sem investimento nenhum. O futebol tem outras coisas, né? Mas isso aí é igual aquela música do Lando Reis e da Cássia Eller, né? Quando realinhar o Sol, os planetas, não é sempre que isso acontece, né, cara? Ultimamente está mais difícil, né? Então, aí depois entrou uma pessoa que foi um banqueiro. E o banqueiro, tu não consegue brigar com ele. Ele é liso pra caramba, né? Então, Mas também o grupo dele, quando viu aquilo, o que estava acontecendo, todo mundo queria participar daquilo lá. Aí foi uma política, não sei o que, no final... O oba-oba. O oba-oba deu no... E o pior, hein? Que não aproveitaram a onda. A gente estava melhor do que o menino que é aí de Maresias, aí como é que é o surfista de Maresias aí? Que é teu vizinho aí, pô. Medina. O Medina estava melhor que o Medina, em cima da crista, dando as cartas no futebol brasileiro, porque tínhamos o Neymar, tinha isso, tinha aquilo, não se pensou em estádio, não se pensou em... Enfim,
Só se pensou no oba-oba, nos nó, né, ficar curtindo ali e não poupou, né? Infelizmente, não tiveram a visão. Então, é difícil quando você tem a emoção muito perto de uma administração, né? A verdade é essa. Sim. A emoção, ela prejudica uma boa administração. E tem todo o processo político, né? De governança. Então, não é a razão, vale a política. É. Então, é isso. Bom, mas e E aí? outra coisa também, na parte de associativa, você tem os desvios de condutas que estão amarradas em estatutos, estão amarrados nisso, até fazer o processo para poder encaminhar na justiça, a justiça receber e tudo mais. A maioria das vezes, ou total dela, a pessoa fica sem punição. O máximo que ele é expulso do clube. Para você ver, Já, por exemplo, a gestão do Zé Carlos Pérez. Ele teve o primeiro ano de contas reprovadas, ele foi para o segundo ano as contas reprovadas de novo, só faltando 6 meses para acabar o mandato dele, que conseguiram tirar do poder. Enfim, olha como isso foi depreciativo para o clube, né? A situação. Existe algumas. Estão mudando alguma coisa no estatuto para que esses gatilhos aí sejam mais rápidos? Tipo, não passou a primeira conta, para tudo e vamos ver o que está acontecendo? a gente tem aí uma comissão trabalhando desde o ano passado, com a ajuda de todos os conselheiros, né? Que agora, em setembro ou agosto, já deve dar o retorno dessas mudanças de estatuto para ter esses gatilhos, né? Mas eu só acredito do clube, do Santos Futebol Clube, crescer realmente em cima de uma associação sem fins lucrativos, a partir que a política fique com a política. Então, hoje, que é o atual CG, seja um conselho de administração, dentro de um planejamento estratégico, e tenha um CEO pago e bem pago, e executivos trabalhando o clube, e sendo cobrado dentro daquele planejamento pelo conselho de administração. E esse conselho de administração não pode demitir o CEO. Ele pode justificar a demissão dele e colocar para o conselho deliberativo. E aí, sim, ele ser demitido. Então, a gente ter um planejamento estratégico curto, médio e longo prazo, com um conselho de administração trabalhando ele em cima de um CEO e os executivos do clube. Mas a gente tenha full time pessoal lá. Não dá mais para ficar o cara dentro da profissão dele e no clube, de vez em quando, ele olhando no WhatsApp o que tem que tomar de decisão. Tem que estar aqui, no clube, no Santos. O Wagner, a gente está falando desses clubes aí que se tornaram SAF, e no ano que vem vai ser uma situação, por exemplo, um vai investir 700 milhões, outro vai investir não sei quantos, outro vai investir não sei quanto. Nós vimos a diferença, a dificuldade que o Santos está passando para contratar, para poder de barganha no mercado, para contratar. Qualquer timeco aí vem, disputa com o Santos e leva o jogador. Tudo bem, você pode até me falar, não, mas o Santos tem que revelar. Só que você não revela jogador, porque o que acontece? Demora, né? Você tem um tempo de maturação essa revelação de jogadores e nem sempre eles estão prontos na hora que você precisa. Você precisa recorrer ao mercado para buscar jogadores prontos, aquela coisa e tal. Não te parece assim que num próximo ano de 2023, se esses outros clubes começarem a contratar, investir e tal, vai ser uma pressão natural a própria torcida querer que o Santos se transforme em SAF para poder ter em valor, cash, investimento para poder fazer no futebol? Porque é o que a gente sempre fala. Você pode fazer a melhor gestão do mundo. Se não tiver a volta olímpica ali dentro de campo, meu amigo, não vai valer nada para o torcedor, né? Claro. E como que você como torcedor e como conselheiro, como que vocês veem isso hoje? Vamos colocar aí o Vasco da Gama, que você falou que 700 milhões em 3 anos, né? 3 anos, isso. Vai ter investimentos, né? Tem as dívidas para fazer do clube. 250 milhões de reais, hoje em dia,
a folha de pagamento do Flamengo é maior do que isso. Então, já não é um investimento que vai fazer ele diferença, né? competir com o Flamengo. Sim, sim. Ele vai ter um bom time, mas ele não vai estar no nível do Flamengo e de Palmeiras. Tá. Então, aí, chegando a 300 milhões de pagamentos na área do futebol, né, por ano. E Atlético Mineiro também. Precisa ter muita competência quando a gente trabalha com menos dinheiro, né? Podia ter sido feito melhor no Flamengo, com certeza, no Atlético Mineiro também, e no Palmeiras. Então, a competência e trabalhar mais com a razão leva a gente ao SAF, né? Porque a gente não pode trabalhar com emoção. Na política tem muita emoção, né? Na parte de sem fins lucrativos. Você tem isso aí o tempo todo lá. Eu acredito que o SAF será uma realidade na maioria dos clubes do Brasil. Menos para Flamengo, Palmeiras, aqueles que têm um grande público, e esses, mediante as receitas de TV que são maiores e tudo mais, eles têm condições de continuar no sem fins lucrativos. Mas o resto vai ter que virar SAF para poder ter um handicap aí, um upgrade nas suas receitas para poder crescer. Mas o Palmeiras, se você for ver, o que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras lá em 2014, ele foi um SAF, sem mudar o estatuto. Ele foi um mecenas, na verdade, né? Chegou lá e injetou 250 milhões, que o time não tinha dinheiro nem para pagar energia elétrica, nem água. Mas não é a realidade do Santos, né? Sim, não é, infelizmente. Principalmente que os nossos nobres torcedores santistas são tudo mão de vaca. É difícil abrir a mão, aquelas mãos assim, ó, fechadinhas. Travessa Tem a que balsa chorar ali. muito para chegar lá e tirar alguma coisa, né? Então, não é a realidade do Santos. E acho que o Santos tem condições de crescer. E um modo de a gente crescer é a Liga, que está aí, a Libra, né? Que dava um equacionamento nessas receitas para que o Palmeiras e Flamengo e Corinthians não fique tanto como está agora, né? Diminua, atenue. E assim a competência dentro da gestão, você conseguiu ultrapassar Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? Mas aí nós estamos falando de 2024, né? Estamos falando já de 2024. Pode até ter uma antecipação desse dinheiro, de alguma coisa que entra aí e tal, mas isso é para a realidade de 2024. 2023 é que é o negócio. E é o que eu vejo. Eu acho muito. Eu falo muito com o torcedor, e você também, mas eu vejo assim o torcedor muito ansioso, e eu entendo. Mas assim, nós passamos muito mais tempo sem ganhar título, sem nada e tal. O problema é que tem muito clube aí que está. O Flamengo, por exemplo, o Palmeiras está num outro patamar hoje, de ponto de vista financeiro, de investimentos em futebol, para o Atlético Mineiro, né? E o Santos está aí, né? Não tem um estádio ainda. Em São Paulo depende de um ou de outro para jogar. E jogando para rendas de 10 mil, 12 mil torcedores aí. Vejo assim, a menos que o Santos comece a partir de agora, a cada 6 meses, revelar uns 2 trovões ou 2 raios ali para fazer dinheiro, porque não vejo muita diferença. Mas, na verdade, a gente tem que começar a pensar o Santos Futebol Clube não vendendo esses jogadores. Sim. Eles tendo um período dentro do Santos, né? Eu acho que eles deviam de sair daqui com entre 22, 23, 24 anos. Isso aí antes dos 25 anos. Né? O futebol brasileiro não suporta mais isso. Não suporta mais isso. Porque, na isso. verdade, a gente tem uma boa base que consegue fazer grandes valores, como o Fluminense, com o Xerém, Paz e tudo mais. Então, a gente tem 2 opções. Ou você vende logo, nas primeiras ofertas, como faz o São Paulo, como faz o Flamengo, né? Até mesmo o Palmeiras, e recebe aquela receitinha e já faz o giro, ou a gente consegue manter esses valores para que ele faça como o Neymar fez, trouxe títulos para a gente, né? O que a gente sempre consegue fazer
valores futebolísticos maiores do que os nossos concorrentes. Mesmo aqueles que não é um Neymar, nós temos Thiago Maia, que está no Flamengo, o Diego, Rodrigo foi o uma das melhores vendas. Robinho, o Felipe Anderson. A gente faz um jogador com um nível superior que a Europa recebe. Se a gente conseguir manter eles por um período aqui, a gente consegue, mesmo não tendo uma receita maior do que o Flamengo, competir à altura, pela base que a gente tem. Agora, voltando ao SAF, a gente está falando do SAF, né? A gente tem 3 tipos de SAF. Tá? Uma é igual a que foi feita com o Bragantino. O que foi feito lá no Bragantino? Se vendeu o clube, tudo do clube, e até para mexer na sua estrutura, né? O clube cedeu o controle total, não influenciando mais na gestão do clube, podendo haver a mudança da identidade, do seu nome, em toda a sua estrutura e da sua composição histórica. Quer dizer, ele muda tudo. Tanto é que o Bragantino deixou de ser Bragantino e a Red Bull mudou cores e tudo mais. Esse SAF não serve para o Santos Futebol Clube. Mas muitos clubes vão vender e vão ter um nome que for apresentado para um novo dono. Tá certo? Sim. E tem aquela que a gente já tem, que a gente já pode passar 25%, e o clube mantém um controle acionário. Tá? E parte dessas ações ele passa para um novo dono, uma pessoa. Mas aí você não vai ter nenhum investidor, mediante a credibilidade do futebol brasileiro, sim, de deixar a gestão do clube em cima da gestão associativa sem fim lucrativo. Jamais ninguém vai colocar um centavo. Isso. Até mesmo o mesmo torcedor do clube vai colocar dinheiro para esses caras. O torcedor não quer nem ser sócio, não quer nem ser sócio porque ele não acredita. Então esse tipo de associação não serve. E aí, tem que nós cedemos parte do controle, 50% mais um, né? E aí essa pessoa ou essa empresa, ela começa a mandar no clube e a gente deixa de mandar, os sócios deixam de mandar do Santos. Quem vai ser quem tem o controle acionário, tá? Mas os sócios do clube mantêm o que se chama, bonitão lá, o Golden Share. Sim. O que é o Golden Share? O Golden Share, quando se faz o novo estatuto do clube, com os controles acionários, existem cláusulas que o sócio do clube pode vetar. Então, vou dar exemplo aí, a cidade que o clube está situado, o uniforme, a cor, o símbolo, se vai mudar de estádio ou não, se vai vender o estádio ou não. Então, são cláusulas que são acordadas entre quem está comprando a maioria das ações do clube com o sócio representado aí pelo seu conselho e a atual associação. Então, isso aí eu acho que é o melhor SAF que a gente pode ter. Tá? Mas a gente tem que caminhar para ele, né? Que nem o Vasco recebeu 700 milhões. O pessoal acha que é muito dinheiro. Provei para você que vai receber. Provei para você que 700 milhões não é nada para um clube grande. Não, sem dúvida. Em 3 anos. Agora, para a gente encerrar, só para o torcedor ficar posicionado, o Santos trabalha com essa possibilidade de mudança de estatuto para o aumento aí de percentual para uma SAF ou não? Isso aí não se discute isso ainda no Santos Futebol Clube. Resumidamente, corre o risco do Santos se tornar SAF nos próximos anos aí, no próximo ano? Nessa gestão, não. A gente vai fazer a mudança no estatuto, tá, que vai poder compor essa SAF,
de maior controle acionário, porque ela já existe, já está no estatuto, para cumprir certas leis, a gente tem 25%, ela já vai passar para 50 mais 1, para ela ter o controle acionário com as cláusulas de golden share que a gente tem que ter. Eu Mas, acredito nisso. mas você E acha deve que ser acontece começar essa a mudança mudança? do estatuto agora. Mas você acha que aprova nessa gestão essa mudança? A mudança para o SAF, não. E Não, não, a do sim, estatuto. Do estatuto. o estatuto está pronto para ir para o SAF. Quem vai fazer essa mudança e quem deve fazer, a meu ver, é a Assembleia Geral. Eu não Tá. posso decidir pelo sócio do Santos. Sim, claro. Quem tem que decidir quem que vai para a SAF ou não é o sócio torcedor. É aquele que está lá. Esse tem que decidir sobre isso, não sou eu. Sim. E nenhum conselheiro, nenhum presidente do clube, nem Rueda, nem ninguém. É. É a Assembleia Geral. Ó, vou ver isso aqui, hein, ó. Tô colocando aqui no ar para ver onde tá vindo o vento, mas é o campo que vai entregar isso aí. Se no ano que vem, vamos lá, um Vasco, um Botafogo vem com um time mais forte aí no Campeonato Brasileiro, ganha uma coisa, ganha outra. O próprio Vasco, o Cruzeiro retorna para a primeira divisão. O Cruzeiro já subiu praticamente para a primeira divisão. Ano que vem está na Série A de novo. Se começar um time competitivo contratar, a própria torcida que vai pressionar para isso. Não tenho a menor dúvida com relação a isso, cara. Porque o torcedor é a emoção. O que é a emoção do torcedor? É ter um time competitivo. É ter um time que dentro de campo se orgulhe, né? E é isso. Eu entendo que o torcedor... Nós passamos um período aí, até 2002, aquela história que você me contou, de 84 até 97, depois 98, ganhamos 2 títulos ali e tal, mas aquele período de depois de 84 até o início dos anos 90, que foi meu Deus do céu, né? Um desespero total que a gente viu com o Santos. E tem gente ousando a comparar aquele período com esse de agora. Eu acho que aquele período foi bem pior. Foi bem pior. Só que naquela época os times não tinham tantos investimentos assim, né? Entre 84 até 90 e poucos ali, não tinha Parmalat ainda, que ela chegou em 92, né? No Palmeiras, ou 91, se eu não me engano. O próprio Corinthians não tinha aquelas grandes parcerias, né? Com os outros times, então não tinha times assim, totalmente, era mais ou menos o time que revelava, os clubes revelavam muitos jogadores, né? Mas hoje em dia, quando você vê o Manchester City pegando o Haaland, né, da Noruega, o cara já mete 2 gols no primeiro jogo, e você começa a trazer, vê lá na Inglaterra como é que é, aí você pega um Flamengo que traz o Vidal, tá trazendo o Oscar agora, tá trazendo não sei o que, como é que a gente vai conseguir contratar esses caras? Então, acho que vai ser uma onda assim, o próprio torcedor vai empurrar para que o time vá para isso aí. Acho que não tem para onde sair, não, cara. Não vejo. Na verdade, ir para a SAF seria melhor a gente ir bem e ir para a SAF bem. Sim. No final do ano de 2024. O investimento que vier ser para o time, né? Quer dizer, no começo do ano de 2024. Do que em 2023 a gente for mal, né? E ser vendido com aquilo que está sendo criado em campo. Sim, sim. Eu acredito no investimento em 2023, que vai dar uma competitividade ao clube, né? Acredito nisso, mas não acredito que a gente vá ficar no patamar ainda desses clubes que eu falei para vocês, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Tá? Para isso acontecer, precisa a Libra acontecer para equacionar essas receitas que cada um recebe, para diminuir essa diferença, entrar o SAF para ter um investimento de fora para o clube, né? E aí sim a gente vai ter uma grande condição de fazer um time muito bom. E eu acredito que 2023 vai ser o melhor campeonato brasileiro que a CBF vai fazer, vai ser em 2023. Porque os grandes vão estar subindo, sim, com grandes investimentos,
Os que estão aí vão receber investimentos, tá? O Bragantino vai receber mais investimento da Red Bull, o Flamengo vai continuar, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e o Botafogo vai colocar mais dinheiro lá. Então, a gente vai ter aí, o São Paulo já está pensando na SAF, já está praticamente decidido lá, tem alguns colegas meus que acham que o São Paulo vai virar SAF também. Mas não Completamente contrário eu tenho amigos conselheiros no Palmeiras e no Corinthians, lá não se fala nisso, assim, não se fala. No Palmeiras é o que a gente falou, né? No Palmeiras você já tem uma SAF enrustida. Verdade. Você tem uma SAF enrustida ali já. Então ele já é SAF há muito tempo, desde 2014, né? Só não mexeram na documentação, mas que é. Então eu queria deixar um recado aqui para os torcedores, sócios e tudo mais. Estou à disposição de vocês aí, eu estou em vários grupos de WhatsApps e tudo. Se vocês quiserem que eu participe, coloca meu nome lá no Facebook, em qualquer lugar dessas mídias aí, você vai... É pelo meu nome mesmo que eu me comunico, tá? Legal. Estou à disposição de vocês e espero que eu tenha passado alguma coisa boa para vocês, tá? Legal, A Wagner, SAF obrigado. é uma realidade, mas precisamos caminhar para ela, para poder o dinheiro que entrar for maior. Sim. Por exemplo, hoje eu venderia o Santos, o dinheiro para a gente se igualar ao Flamengo, a gente teria que ser vendido pelo, no mínimo, 2 bilhões de reais. 2 bi, né? 2 bi. 2 bi. Mas para alguém dar 2 bi, a gente precisa equacionar isso tudo, deixar o clube já mais formado em 2023, com alguns valores dentro de campo, e aí sim, aí o cara, o clube está equacionado, está bem, está com um time razoável, aí a gente consegue que esse investimento seja maior, e aí a gente cresça com isso. E tem um ponto importantíssimo nisso que você falou aí. Equacionado, time bem dentro de campo e com uma casa para se jogar. Porque não dá para jogar para 14 mil, né? A casa já está jogar para 14 mil torcedores, que aí, desculpa, né? Ninguém vai investir visando isso aí, né, cara? A casa já está vindo, ela, com certeza, agora em setembro a gente vai ter novidades, a gente vai ter a nossa arena aí, mas não vamos deixar de jogar em São Paulo. Sem dúvida, claro. Ótimo. A casa em São Paulo que está difícil. Eu sou a favor de a gente ter o segundo estádio, né? Adotar um estádio lá, que seja Canindé ou seja Barueri. Eu preferia, é mais longe, Barueri, mas aí ela seria nossa, né? Canindé a gente vai dividir com alguém. É verdade. Mas o Canindé um acesso muito... Já pensou um Canindé reformado para 30 mil pessoas ali? É maravilhoso. Maravilhoso, com certeza. Mas dentro da realidade do que tem de investimento para fazer, a Barueri se faz só com o naming rights. Só com o naming rights a gente cobre a Barueri, né? E transforma ele para 35 mil pessoas. Verdade. Bom, um abraço, Vagnão. Obrigado pela sua participação, pessoal. Obrigado pelas explicações aí. Vamos que vamos. Qualquer hora a gente volta a bater mais um papo aqui para explicar um pouquinho mais para o torcedor como que está o Santos nessa questão de SAF, nas outras situações aí. Torcer muito para o nosso Peixão aí, para que esse ano aí a gente termine aí num G8, G7, pelo menos aí, e buscar uma Libertadores para o ano que vem, né? Quem sabe? Eu acredito muito no Lisca, viu? Eu fui um dos poucos que apoiei o Lisca. E quem não lisca, não belisca. Pessoal, um abração. Ou lisca ou lasca, né? De vez. Um abraço, Wagner. Tchau, tchau. Até a próxima.